Oi, pessoas, falei ontem com vocês sobre o sentimento de não saber o que quer da vida e hoje quero falar com vocês sobre o jeito de se relacionar bem com a sogra. Será uma maneira de se relacionar bem com a sogrita? Será que existe, gente? Pois é, gente, existe aquilo que você pode fazer, né? Não existe aquilo que você não pode fazer. Esse relacionamento bom com a sogra vai depender muito mais, sabe, da convivência, do tipo de relacionamento que o seu marido tem do seu namorado, né? Seu namorado, seu marido, seja lá o que for, que tem com a mãe dele, do que propriamente de você. Às vezes, né, e também assim, além de depender desse relacionamento, vai depender muito da personalidade dessa pessoa. Então, eu acho que, digamos que dentro de um relacionamento ser bom com a sogra, depende, 20% depende de você e os outros 80% depende deles, né? 40% do seu marido, do seu namorado ou seu namorado. E os outros 40% vai depender do tipo de natureza, do tipo de gênio que tem a sua sogra. Porque tem pessoas, gente, que nem é sogra da gente e a gente não se dá. Então, quem dirá a nossa sogra, né? Então, bora lá falar sobre isso. Como que é? Será que existe o jeito certo? A maneira certa da gente se dar bem com a sogra é a gente entendendo que não pode haver competição. Ai, Karina, mas ela não entende. Gente, a gente não está falando dela, a gente está falando de você. Você tem que entender, né? Dentro da sua cabeça tem que haver essa ponderação de você entender assim, ó, que não há competição com sogra, cada um tem o seu lugar. Mas o meu marido, ele só vive na casa da minha sogra. Você tem que saber se ele vive na casa da minha sogra, só vive na casa da sua sogra. Eu já fiz um vídeo aqui no café falando sobre isso. Por que ele só vive lá, né? Por que será que lá está sendo um ambiente mais acolhedor? Pare, pense, analise por que isso está acontecendo e comece a transformar a sua casa no lugar preferido dele, né? No melhor lugar para ele. Então, mas eu não sou a empregada dele como ela é. Pois então, gente, se lá na casa dele tem algo que atrai ele mais do que atrai na sua casa, então eu acho que você pode fazer outra coisa também. Você pode ir junto com ele ir lá para casa da sogra. Porque se você tá querendo que o seu marido venha para perto de você, o seu namorado, o seu venha e ele eleja a sua casa, a casa de vocês, como uma casa preferida, ele tem que o atrativo tem que acontecer, né? Então assim, às vezes é só você tem que ser uma pessoa muito legal. Eu não quero ser empregada, ninguém quer ser empregada de ninguém. Mas você pode ser uma pessoa muito mais legal que a sogra, ao invés de reclamar, ao invés de não dar o apoio para ele, fique ali. Gente, não sei o que vocês vão fazer. Se vira nos 30. A dica eu já dei aqui. Você tem que pensar assim, ó, que também esse nem é o assunto desse café. Você quer trazer seu marido para perto de você, seu namorado, seu namorado, tente ser alguém que você gostaria de ter por perto, certo? Então, assim, esse jeito de conquistar a sogra, né? Não é nem conquistar, é de se relacionar bem com a sogra. Vai acontecer, como eu disse pra vocês, 20% depende de você, da sua boa vontade, em querer conquistar a mulher, em mostrar pra ela que você é uma pessoa legal, uma pessoa boa. 40% vai depender dela querer você na família, porque às vezes ela tem uma preferência pra uma outra pessoa, um outro jeito, ele achar que você não é bom o suficiente pro filho dela, porque tem muita gente que pensa assim. E os outros 40% vai depender do tipo de relação que o filho tem com a mãe, né? Porque às vezes ele tem uma relação assim muito boa com a mãe, maravilhosa, e de repente ele some na casa da mãe. Depende muito de como ele insere você nesse meio deles, nesse contexto familiar, que é um contexto familiar dele. Tá, gente? Então, assim, não adianta vocês ficarem se matando sozinhas, né? Nadar, porque vocês vão morrer na praia, porque não depende única e exclusivamente de você. Gente, relacionamento nenhum depende única e exclusivamente da gente. A gente tem que aprender a fazer a nossa parte, que é o que eu falei pra vocês. A sua parte tem que ser uma parte mais agradável, sem competições. Mostrar pra ela que você não veio pra tomar o filho dela, mas você veio pra agregar mais felicidade, mais alegria na vida dele, que você vai participar da convivência com a família dele, assim como ele também vai ser muito bem acolhido na sua família. Enfim, gente, não existe assim um jeito certo, sabe?
O que existe é aquilo que você pode fazer. Então, assim, tente pensar que se você fosse a sogra, né? Como é que você gostaria que a sua nora, porque um dia você vai ter uma nora, eu acredito, né? Como é que você gostaria que a sua nora se comportasse? Aí você já imagina assim, ó, como que você gostaria que fosse, como se fosse uma leveza, porque a gente tem que tentar fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente, embora isso nunca, quase nunca, né, tem um sucesso garantido de 100%, mas pelo menos é aquela boa intenção, sabe? Aquilo assim que a gente tem uma métrica, uma medida pra gente não sair tão fora. Então, gente, é isso, tá? Então, assim, não existe uma receita, mas existe aquilo que você pode fazer, certo, gente? Amanhã eu vou falar com vocês como superar a dor de uma demissão. Gente, eu já fui demitida de um lugar que eu amava, vou contar pra vocês e vou falar pra vocês como que a gente supera isso. Beijo, gente, até amanhã.